Bom dia, pessoal. Mais uma aula de Iniciação Científica 2. Antes de tudo, eu quero desejar um bom mês de outubro para todo mundo, né? Já que é a nossa primeira aula do mês de outubro, tá bom? E também de antemão, eu quero falar rapidinho aqui sobre a apresentação do TCC, já que ontem a gente teve essa notícia a respeito, né, de uma possível data de apresentação ou de defesa do TCC. Quero dizer que é algo que, mesmo que vocês não estivessem inicialmente cientes, né, dessa data e tudo, mas que vocês já estão se preparando, porque na verdade, para você apresentar, para você defender um TCC, o que importa é que você tenha construído, né? Então, se vocês estão escrevendo a respeito de uma coisa, vocês têm a capacidade sim de falar sobre essa coisa também, né? Lógico, aí vocês vão precisar de um preparo, e aí, num dado momento, até por isso é importante a gente finalizar isso, né, a escrita, mas num dado momento eu vou dar umas dicas, né, a respeito de apresentar a apresentação, né, e tudo, tá? Então, assim, manter o foco na construção do trabalho escrito, que aí vem como consequência uma coisa natural no momento da apresentação, tá? E aí vai dar tudo certo, tá bom? E aí, sem mais delongas, como se diz, né? Vamos partir para o nosso conteúdo e a nossa produção de hoje, tá? A gente vai praticamente finalizar, né, hoje e amanhã, os nossos elementos textuais do trabalho, tá? A gente trabalhou lá com a introdução e os objetivos, né, que na verdade tudo faz parte da introdução, de certa forma, né? A gente trabalhou com desenvolvimento e agora nós vamos trabalhar também com as considerações finais, né, para finalizar essa parte de elementos textuais do trabalho, tá? Aí é o seguinte, gente, considerações finais, assim, a grosso modo, é o que vocês devem conhecer como conclusão ou conclusões, tá? É porque a gente não utiliza essa nomenclatura, a gente não utiliza esse termo conclusão, justamente por aquilo que eu já falei para vocês em aulas passadas, sobre a continuidade que se tem o pensamento científico, né? Não é uma coisa que se tem um fim efetivamente, né? Então são considerações finais dessa pesquisa, são considerações finais dessa monografia, desse trabalho de conclusão de curso, tá? Mas aí é importante vocês já terem algumas noções básicas para a gente até poder aprofundar aqui em como fazer essas considerações finais, que é o que vocês vão ter que fazer hoje no trabalhinho de vocês, tá? Primeiro, é importante que vocês saibam que é agora, nas considerações finais, que vocês vão ter um pouco mais de voz ativa, tá? Como assim? Porque até o momento, vocês acabaram utilizando mais de falas de outras pessoas, né? Vocês usaram muito de informações pré-adquiridas por outros autores, né? Então, coisas que outros autores escreveram, que outros autores construíram, vocês, de certa forma, reproduziram aí a partir das citações e paráfrases, né? Mas agora, nas considerações finais, aí já é algo construído totalmente com suas palavras. É um momento em que você não vai copiar nada, é um momento em que você não vai fazer citação, tá? É um momento que tudo será construído com suas palavras, e cuidado com isso, tá? Sem cópia, sem nada desse tipo, para não ter problema, tá? Pontos importantes, né? Nessa conclusão do trabalho, nessa consideração final, né, ou considerações finais, é um momento em que você vai mostrar se os objetivos foram atingidos, tá? É um ponto importante. E aí não tem problema, às vezes, se um dos objetivos não for atingido. Basta que você explique por que, que não foi atingido, né? Que você dê uma justificativa para isso, né? Às vezes não foi possível porque não tem um material teórico sobre isso. Às vezes não foi possível pela limitação relacionada à pesquisa, né? Desse momento que a gente está vivendo, né? Mas pelo que eu vi aí, vocês estão conseguindo cumprir os objetivos, tá? Outro ponto importante é um momento, né, de você mostrar até o como foi atingido, né, ou não até esses objetivos. Então você fala, os objetivos foram atingidos. Mas de que forma que foram atingidos? Como que você conseguiu comprovar certa coisa?
como que você conseguiu abordar determinado assunto, tá? Então, isso faz parte das considerações finais. Mas tenho certeza de que a curiosidade de vocês e a grande importância disso para vocês é saber como fazer essas considerações finais. Aí eu preparei aqui alguns aspectos, alguns pontos que são essenciais que se tenha nessas considerações finais, tá? Separei aqui 5 aspectos. Aí não necessariamente precisam ser 5 parágrafos, tá? Podem ser 5, podem, mas, por exemplo, aqui na apresentação dos resultados, nesse tópico 2 aqui, pode ser que você gaste, que você escreva até mais do que um parágrafo, né? Então você pode escrever um parágrafo aqui, para o segundo ponto você escrever 2, 3 parágrafos, depois um para esse, um para o quarto e mais um para o quinto, tá? Às vezes pode ser que você coloque esse quarto e o quinto ponto aqui, ó, o quarto e o quinto tópico num parágrafo só, tá? Só não é legal você colocar tudo em um só parágrafo, ou tudo em 2 parágrafos, porque aí fica muito amontoado, né? Fica aquele parágrafo longo e não fica muito até legível, né? Então, vamos lá. Dentro desses 5 aspectos, vocês conseguem construir considerações finais de qualidade, tá? Não existe vamos dizer, uma receita ali para que qualquer pessoa venha fazer uma consideração final ou considerações finais, mas aqui a gente consegue, né, ter um padrãozinho legal para os nossos trabalhos. Então, a primeira coisa que é bom falar nas considerações finais, uma retomada do tema geral, ou seja, é um momento, né, no início aí das considerações finais, um momento em que você faz um resumo da problemática do seu trabalho. Como assim resumo da problemática? Um resumo do assunto, né? É um momento em que você pode falar rapidamente ali qual é o tema do seu trabalho, um resuminho bem breve, um parágrafo, né? Poucas frases ali, falando do que se trata o trabalho. Então, retomando, né? Porque tem que pensar que quando a pessoa chegar nas considerações finais, pode ser que ela já nem lembre tão bem do que você colocou lá na introdução, do que você colocou lá no início do desenvolvimento do seu trabalho. Então, fazer um resumo bem breve, bem curtinho, né, de um parágrafo, sobre o tema do seu trabalho. Primeira coisa, isso com suas palavras, tá? Com suas palavras. Não é copiar de algum lugar, não. Segundo ponto, fazer a apresentação dos resultados. Aí isso varia de trabalho para trabalho também, né? Se é um trabalho de pesquisa de campo, que não é o nosso caso, a pessoa vai mostrar o resultado de uma pesquisa lá num laboratório, né, às vezes de um questionário, algo assim, dados numéricos, né? Mas no nosso caso, a gente vai falar do resultado. É importante você falar do que nesse resultado aí? Um resuminho do que você colocou no desenvolvimento do seu trabalho, né? Das informações mais importantes que você conseguiu nesse seu trabalho, né? Que te permitiu tirar algumas conclusões sobre o assunto, tá bom? Um terceiro ponto aí, né, nesse terceiro tópico, pode ser um terceiro, quarto parágrafo, que seja do, do seu, das suas considerações finais, aí você vai fazer uma observação dos seus objetivos. Ou seja, é um momento em que você vai falar se os seus objetivos foram todos cumpridos ou não, e aí podendo falar, inclusive, como eles foram cumpridos ou como não foram, né, atingidos. Tá bom? No quarto ponto aí, uma sugestão de melhorias ou sugestão de estudos. O que acontece? Como eu já falei para vocês várias vezes, é uma continuidade a pesquisa, né? O estudo científico. Então você fez uma análise aí, você fez uma pesquisa, você falou sobre um assunto, mas com certeza você não falou tudo. Com certeza você não atingiu a totalidade dessa pesquisa. Então você pode deixar uma sugestão para quem estiver lendo poder buscar mais sobre o assunto. Então, por exemplo, se você falou aí sobre, por exemplo, a segurança da informação. Você falou sobre isso, isso e isso. Tem alguns pontos que você não tratou no seu trabalho, mas que você acha que seria legal a pessoa pesquisar para dar continuidade a esse trabalho. Ou você só construiu uma pesquisa textual aí, né? Você só fez uma análise
de forma escrita de um determinado tema, de uma determinada situação. Você pode sugerir que a pessoa faça uma pesquisa em algum local, uma pesquisa em campo, né? Você pode sugerir que dentro do tema que você trabalhou, a pessoa que esteja lendo possa vir a dar continuidade a isso, só que fazendo a pesquisa em um laboratório, fazendo a pesquisa em uma faculdade, fazendo a pesquisa em algum outro ambiente ligado ao assunto aí, ligado ao tema que você tenha trabalhado, tá? E nesse quinto tópico, é um momento em que você faz o reforço da justificativa, porque lá na introdução você justifica o porquê de falar sobre esse assunto. Aí agora no final aí das considerações finais, né, nessa última partezinha das considerações finais, é bom você reforçar, né, a importância que teve essa sua pesquisa. Você demonstrar que se justificou efetivamente você falar sobre esse assunto. Então é o momento que você fala de novo sobre a importância do tema, tá bom? Colocando tudo isso daí, você fica com as considerações finais de forma interessante. Aí detalhe, vocês vão construir hoje, e aí como a gente fez no desenvolvimento, como a gente fez na introdução, eu vou dar uma olhada e sugerir as mudanças que forem necessárias, tá? Ficou tudo certinho, ficou tudo legal, vou falar, não, tá ok, pode me enviar isso daí que a gente vai colocar no trabalho. Se não, eu vou falar, olha, muda isso por favor, isso daqui também, tá? Questão de ortografia também, essas coisas eu vou estar de olho, mas principalmente as ideias por trás mesmo, tá? Que é o mais importante no momento, tá bom? Aí eu vou disponibilizar para vocês aí, além desse vídeo e dos slides que eu estou usando no vídeo, eu vou disponibilizar também mais dois materiais aí. Um com essa explicação, né, só que por escrito que eu estou dando aqui de cada uma dessas partes, e também um exemplo, um outro documento com um exemplo de considerações finais para vocês verem, né, como se faz uma consideração final. Lembrando que é uma construção feita totalmente com as palavras de vocês, tá? Considerações finais não tem citação e principalmente você não vai copiar de um outro trabalho, tá bom? Então na atividade de hoje vocês devem simplesmente construir as considerações finais do trabalhinho de vocês e enviar para mim, tá bom? Com essas dicas aí que eu acabei de citar. Agradeço a vocês pela atenção e pela aplicação de sempre e desejo uma boa atividade. Valeu!